Glória a Deus. Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. E fazendo uso aqui da oração do pastor, como Deus tem que ajudar o pregador essa noite. Estava conversando com o irmão Cláudio aqui, há muito tempo que eu não prego, e a gente fica um pouco nervoso. É uma responsabilidade, acima de tudo, porque é ceia, né? E os irmãos sabem que falar em público é uma das coisas que as pessoas mais temem, né? Mas graças a Deus, Ele tem trabalhado na minha vida. E assim que eu me converti, uma das palavras que eu liberei sobre a minha, mesmo levando a Bíblia para a igreja escondido, mas assim mesmo eu declarava: um dia eu vou estar lá em cima e vou estar pregando a palavra do Senhor. Amém? Amém. Eu quero pedir que você abra a tua Bíblia no capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios. E depois nós iremos ler dois versículos 16 e 17, do capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios. E depois, no capítulo 11, capítulo 4. Capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, versículo 16 e versículo 17. Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Capítulo 11, versículo 17. Nisto, porém, que eu vos digo, não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado de haver divisões entre vós quando vos reunirdes na igreja. E eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partida entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunirdes no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comerdes e beberdes? Ou menosprezai a igreja de Deus, envergonhai os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos escrevi, que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte de Cristo até que ele venha. Pois isso, naquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem.
porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunirdes para comer, esperai-vos pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu vos ordenarei quando for ter convosco. Amém? Amém. Glória a Deus. A leitura foi quase uma pregação. O texto foi um pouco longo e o meu pastor me pediu para que eu deixasse o tempo para a ceia. Eu prometo que até 8h30 termina, não é? Brincadeira. Queridos, esse foi um dos textos que mais trouxe temor ao meu coração. Eu já preguei uma palavra aqui um tempo atrás e também trouxe muito temor ao meu coração, e eu até sugeri um tema para essa passagem, para essa palavra, que seria igreja, talvez um dos lugares mais perigosos na face da terra. Mas eu não quero sugerir nenhum tema nessa noite, mas o texto, ele quando diz que por causa de alguns estarem comendo e bebendo a ceia indignamente, o texto já relata que muitos estão doentes e fracos e outros dormem. Eu consultei um teólogo chamado Paulo Henrique, se não me falha a memória, esse dorme aqui que a Bíblia está relatando é um eufemismo para morreu. Por isso me trouxe muito temor ao coração. E eu já escutei muitas mensagens falando sobre essa passagem e relatando a ceia. E muito se falava de coisas e de pecados que se cometia fora da igreja, no seu dia a dia. Mas o texto não está falando sobre isso. E eu, mais à frente, gostaria de falar. Antes eu queria dizer de algo que eu soube essa semana de um pastor. Ele relatou que nos últimos 10 anos, na Europa, foram fechados mensalmente 200 templos evangélicos. 200 templos evangélicos foram fechados durante 10 anos, todo mês 200 templos evangélicos. Esse fenômeno já há algum tempo atrás também aconteceu nos Estados Unidos. E ao contrário disso, no nosso país, nós temos aqui um crescimento muito grande no que diz respeito ao Evangelho. Hoje você se depara com... Antigamente você via o funcionário, ele era evangélico, ele era cristão. Hoje você vê o patrão é cristão, hoje você tem deputados são cristãos e há um número crescente muito grande, né? Há uma presença evangélica no nosso país, na cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, muito grande. Mas o fato é, quanto de evangelho existe verdadeiramente nas igrejas? Quanto de evangelho existe verdadeiramente dentro da igreja, no meio do povo de Deus? E quero dizer que isso não é um fenômeno, essa passagem, quem sabe talvez isso que eu estou dizendo, um fenômeno da volta de Jesus Cristo, porque essa situação aqui aconteceu no começo da igreja. No começo da igreja já acontecia isso. Então isso aqui não é um fenômeno da volta de Cristo. Amém? E então essa presença hoje evangélica é muito grande no nosso país. Mas eu acredito que o Evangelho
do Senhor Jesus Cristo, ele ainda é muito fragmentado e ele ainda é muito pequeno. Porque é fácil ser evangélico, é fácil ir para a igreja, é fácil levar a Bíblia, mas andar no Evangelho, levar o Evangelho, não é fácil. E quem sabe, pensando a respeito desses fenômenos que está acontecendo na Europa, que aconteceu nos Estados Unidos, e nós precisamos também, como igreja, termos o cuidado de que esse fenômeno não venha acontecer na nossa cidade, na nossa comunidade, no nosso país, porque isso que nós estamos vivendo hoje, esse crescimento avassalador do Evangelho, a Europa viveu, os Estados Unidos viveu. Hoje você vai, quem vai nos Estados Unidos, quem conhece os Estados Unidos, eu já ouvi de muitos pastores relatarem que muitas igrejas estão lá abandonadas, templos gigantescos estão abandonados por causa desse fenômeno. E aí nós, olhando para esse texto, nós descobrimos que só há uma pessoa que pode destruir a igreja evangélica. Não é falta de dinheiro, não é, vou falar até devagar, a pluralidade religiosa que o país esteja vivendo, não é o diabo, não é nada. A única coisa, ou o único alguém que pode destruir a própria igreja é ela mesma, é a própria igreja. É a própria igreja. O apóstolo Paulo está relatando, e eu aqui pedi ao pastor que pudesse pregar antes da ceia, porque era importante. O apóstolo Paulo está relatando que muitos, não poucos, se reuniam para a sua própria condenação. Por isso que em Apocalipse, irmãos, Deus, ele declara que seria melhor ser frio ou quente, porque se for morno, ele vomitaria da sua boca. Porque foram esses que adoeceram, foram esses que estiveram fracos, que estiveram mortos. Por quê? Porque abandonaram a vida em comunidade. E quem sabe essa não é a palavra para aqueles que abandonaram a vida em comunidade. E você me pergunta, mas eles estão lá, eles não estão aqui para ouvir. Mas o apóstolo Paulo não está falando daqueles que foram. O apóstolo Paulo está falando daqueles que estavam ali e abandonaram as suas vidas em comunidade. Porque eles não esperavam uns pelos outros. Eles não tinham comunhão uns com os outros. Eles não tinham compaixão uns pelos outros. Eu não estou falando aqui de uma soma de indivíduos. Abandonar a comunidade é muito mais que deixar de vir à igreja, que deixar de vir aos cultos. Abandonar a comunidade é quando nós, diz a palavra, não discernimos o corpo de Cristo. E hoje é ceia do Senhor.
E quando é que nós não discernimos o corpo de Cristo? Quando nós desprezamos o irmão que está do nosso lado. Talvez porque seja menos desfavorecido, talvez porque seja mais baixinho, a palavra que o apóstolo Paulo está trazendo é sobre a falta de discernimento do corpo de Cristo. Mas, irmãos, a ceia do Senhor não é em memória do corpo de Cristo? Sim, mas nós não adoramos ao morto, nós adoramos o Cristo ressurreto, nós adoramos o Cristo vivo. E quem é o corpo de Cristo hoje, irmãos? É a igreja. Diga para o seu irmão: você é o corpo de Cristo, o corpo vivo do Senhor. E aquele que te despreza, ele está em condenação. Ele está em condenação. Irmãos, igreja não é ministério, igreja não é cantar aqui em cima, igreja não é evangelizar, igreja não é administração. O que é igreja, não é? Igreja são pessoas, igrejas são vidas. Meu irmão, esse é um tema muito sério. Esse desprezo por muitos anos foi a causa da morte de muitas pessoas. Morte física, morte espiritual. O apóstolo Paulo relata que ficavam pessoas com fome. Não é o nosso caso aqui hoje, porque a nossa ceia, ela é diferente. Ela tem o mesmo memorial. Mas havia pessoas abastadas naquela época que traziam a sua ceia e iam para um cantinho, ceava sozinho, e tinha um outro lá que estava com fome. E todas as vezes que eles faziam isso para a sua própria condenação. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque eu não estou falando aqui de um ajuntamento de pessoas. Eu estou falando aqui do discernimento do corpo de Cristo. Do corpo de Cristo. É esse corpo que quando se une, que quando se reúne para celebrar o sacrifício, é esse corpo de Cristo que manifesta e proclama a volta do Senhor Jesus Cristo. E nós não podemos nos reunir, porque essa mensagem, pastor, ela sai desse cenário aqui de ceia. E ele permeia toda a vida evangélica na comunidade. Não é só aqui agora, mas é todos os dias, é todos os momentos. Alguns abandonavam. Eu anotei algumas coisas aqui e talvez não dê tempo de falar tudo. Mas alguns abandonavam a vida em comunidade. Dentro da igreja, abandonavam a vida em comunidade. Por quê? Primeiro, prepotência. Achar que é melhor do que o outro irmão que está do lado. Achar, quem sabe, que fala melhor que o outro irmão que está do lado. Achar que ganha mais do que o irmão que está do lado é melhor. Achar que é mais bonitinho que o outro irmão que está do lado. Prepotência.
não se une, não se junta. Irmãos, igreja, eu estou abençoado, estou de água cheia. Há uma frase que às vezes eu também falo, as pessoas falam aí. Alguém fala assim: irmão, estamos juntos, hein? Estamos juntos e misturados. Estamos juntos e misturados. Mas alguns, por prepotência, não quer nem estar junto e não quer nem estar misturado. Abandonam a vida em comunidade. Outros, por orgulho, outros por preguiça. E aí eu quero me enquadrar nessa palavra. E a gente fica vivendo assim. Nos reunimos, achando que estamos nos reunindo para a bênção. E quem sabe estamos nos reunindo para a condenação. Não é Deus quem nos condena. Deus não nos condena. É a nossa atitude, a nossa postura. É o nosso orgulho. Isso nos condena. Agora, você vai deixar de tomar ceia hoje por causa dessa palavra, que eu acredito que tenha falado com você, porque também falou comigo? Não. Nós precisamos avaliar. E diz a palavra: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque não discernimos o corpo de Cristo. Não discernimos o corpo de Cristo. Eu gostaria de falar muito mais coisas, mas eu sei que o nosso pastor, ele tem tudo orquestrado, e isso é interessante, isso é saudável. Mas eu acredito que Deus, ele já tem falado conosco nessa noite. Eu acredito que essa palavra veio de encontro ao nosso coração. Se você, meu irmão, crê na palavra de Deus, se você acredita na palavra de Deus, eu acredito que você não vai desdenhar dessa passagem. Nem é da minha palavra não, nem é da minha pregação não. Mas eu acredito que essa passagem vai ter um pesar no teu coração, como está tendo no dia. Porque só há um grupo que pode destruir a própria igreja. É a própria igreja. Que Deus abençoe os irmãos. Que a gente cada dia mais possa nos doar um para os outros. Que a gente possa ser transparente. Que a gente possa ter comunhão verdadeiramente. Que a gente possa confessar os nossos pecados uns para os outros. Porque tem pessoas que não gostam de falar dos seus pecados. Tem pessoas que não gostam de se comunicar, não gostam de pedir ajuda. A gente não sabe o que a pessoa pensa, a gente não sabe o que a pessoa acha, a gente não sabe nada da pessoa. Porque ela só está junto, mas ela não está unida. Ela não forma um corpo. E nós precisamos fazer essa unidade. Nós precisamos fazer essa unidade cada dia mais. Que Deus possa falar poderosamente aos corações dos irmãos. E que essa palavra possa surtir um efeito tremendo
de maneira que muda a tua vida, muda a minha vida, muda a vida dessa igreja, muda a vida desse bairro, muda a vida dessa rua, muda a vida desse país. Porque nós somos o corpo de Cristo. Amém? Amém. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.